Serviço Divino de Palavra, domingo, 8 de novembro de 2020, Apóstolo Bonaiti. E o nosso texto para hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer o amor uns para com os outros, e para todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Até aqui. Amados, uma alegria podermos novamente nos reencontrarmos diante do altar do Senhor, buscar a palavra, buscar os ensinamentos que Deus tem para nós. O homem revestido de um ministério, ele é apenas o condutor daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Deus tem para cada um de nós. E nós queremos sempre ter um coração de portas abertas para ouvir o que Deus tem para nos dizer, porque necessitamos dessa palavra, necessitamos desses ensinamentos que Deus nos envia através dos ministérios para edificar as nossas almas, para que nós possamos estarmos prontos para o dia do Senhor, estarmos preparados, vigiarmos constantemente. Temos a parábola das virgens prudentes e imprudentes. Queremos estar no meio destas, da forma com que estavam aquelas virgens prudentes. Elas estavam preparadas esperando o Senhor. No entanto, aquelas que não esperavam, que achavam que não era algo tão importante, talvez era o pensamento, então não tinha essa preparação. Então queremos nós estarmos sempre atentos, amados, e nos lembrando novamente, o príncipe das trevas é aquele que quer nos desviar deste caminho. Ele quer fazer com que nós não olhemos o que Deus tem nos oferecido de melhor. Ele não quer que nós entendamos das promessas que Deus tem feito para nós. Então, que nós possamos estarmos atentos naquilo que Ele faz e que nós possamos não nos deixar ser enganados, não cairmos na cilada que Ele prepara. A palavra pastoral de quarta-feira dizia sobre nós vivermos na luz e não nas trevas. Então, relembrando desta palavra, amados, queiramos nós simplesmente transitar ou percorrer o caminho da luz. Que nós possamos recordar que o caminho da luz é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que era a luz, a verdade, a vida, não o príncipe das trevas. Então, que nós possamos estar atentos sobre este ponto. E sobre este texto que nós temos para esta manhã, o apóstolo Paulo escrevia aos Tessalonicenses e nessa escrita para os Tessalonicenses, ele estava enviando a Timóteo ali para poder ajudar aquele povo de Tessalônico, para que eles não perdessem o foco daquilo que era os ensinamentos. E o apóstolo Paulo ele estava preocupado naquele momento com este povo e deles enfraquecerem na fé. Por algum motivo eles enfraquecerem na fé. Ele deixa às vezes claro que talvez pelo fato dele não ir com tanta frequência nesse lugar, nesta cidade de Tessalônica, então eles poderiam esfriar na fé. E ele ainda dizia, em dado momento nesse capítulo ele fala, de repente perdemos todo o trabalho que fizemos. Então ele enviou a Timóteo ali para poder ajudar aquele povo. Se nós trazermos esse primeiro ponto, dessa preocupação do apóstolo Paulo para os dias de hoje, posso dizer a vocês, amados, com toda segurança e com toda franqueza, que não é só uma preocupação dos apóstolos nos dias de hoje, mas de cada servo, de cada pastor, de cada comunidade, de cada diácono, olhar para a comunidade e se preocupar com a comunidade, para que nesse tempo que nós não estamos congregados dentro da congregação,
e não podemos ter o serviço por completo, com Santa Ceia, como é aquilo que nós estamos habituados. Então a nossa preocupação é esta, que nós não nos deixemos esmurecer. O príncipe das trevas volta a falar, ele quer colocar em nosso coração situações em que fala, olha, não é tão importante. Com essas transmissões dentro de casa, eu aqui no conforto da minha casa, está muito bom assim, vamos continuar desta forma. Quando se fala neste ponto, amados, eu me recordo sempre de um exemplo que eu pude viver alguns anos atrás. Falava com uma pessoa sobre a obra de Deus, sobre a igreja, e essa pessoa me dizia o seguinte, falou, olha, eu não frequento uma igreja, eu não vou constantemente na igreja, mas eu tenho a Sagrada Escritura, eu leio, eu busco de estar informada, eu faço as minhas orações. E eu dizia para ela naquele momento, falou, olha, você está certa, você tem a Sagrada Escritura, precisa ler, precisa buscar o conhecimento, fazer as orações e a tua intimidade com o Senhor, está correto. Mas dentro da tua casa você não tem uma coisa que também é de fundamental importância. Aí ela, mas o que me falta? A comunhão com Deus, a comunhão com o altar. Você estar ali para você ser perdoado dos seus pecados, para você perdoar aquele que te fez alguma coisa e para você comungar com o Senhor, buscar na Santa Ceia a comunhão com o Senhor. Falando assim, então, para nós não nos acostumarmos com o que nós estamos vivendo hoje, para que nós possamos cada dia mais, sentirmos cada dia mais falta dessa comunhão com o Senhor, porque o máximo que estamos recebendo é a palavra e o perdão para os pecados, é o alimento que o Senhor está nos dando hoje. Poderíamos até de uma certa forma comparar com aquela caminhada do povo de Israel quando foi libertado do povo do Egito. Quando eles estavam caminhando pelo deserto, o que Deus fazia com eles? Fazia chover o maná. Tá bom, é o que vocês precisam. Ainda muitos se queixavam ali. Mas era melhor o que nós comíamos no Egito, era melhor lá no Egito isto, era melhor aquilo. Mas eram escravos. Estavam escravos dos egípcios. Ali eles estavam só com o maná até que chegasse na terra prometida. Então o que acontecia? Acontecia que aquele alimento era o suficiente. O alimento que Deus enviava era mais do que o suficiente para eles poderem chegar na terra prometida. Vamos pensar para nós nos dias de hoje, amados. Estamos olhando, ouvindo a palavra de Deus através de uma tela, vendo através de uma tela e ouvindo. Então é como aquele maná, está chovendo a palavra, está chovendo o alimento para a nossa alma. Então não importa nós ouvirmos por uma tela, importa o conteúdo, o que Ele está nos dando. A força que a palavra de Deus faz dentro do nosso coração. Então assim o apóstolo Paulo também tinha as preocupações com esse povo. Aqui nesse versículo 12 ele fala, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. Ele não está dizendo aqui que o amor cresça no teu coração. Amor de uns para com os outros. E isso é necessário para nós. Não podemos nos colocar numa posição de egoísmo e pensar somente nas minhas preocupações, nas minhas lutas, na preparação da minha alma, no ganhar o conhecimento para a minha alma, mas não estou preocupado com os demais. Não estou preocupado com aqueles que me cercam. Não é desta forma que o Senhor está nos ensinando a buscar esse amor contínuo, constante. E isso faz parte daquilo que é necessário, dos pontos que é necessário para nós alcançarmos a meta eterna. Também coloca como ponto principal os sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo colocou por sobre esta terra.
Quando nascemos, o primeiro ato de graça que Ele nos dá é podermos receber o batismo com água, para podermos ser redimidos ou limpados do pecado. Porque nós já chegamos contaminados. Então, já com esse ato de graça, nos deu esse sacramento do batismo. Nos deu o sacramento do batismo com o Espírito Santo. Nos dá a Santa Ceia e em breve vamos poder compartilhar, reiniciar para compartilhar novamente. E esperamos que o Senhor prepare esse caminho para nós. Então, os sacramentos são pontos fundamentais da nossa vida para que nós possamos, então, ter um caminho aberto para percorrer e atingir esta meta. E muitas vezes já me perguntaram, não, mas por que é tão importante isto? Como é que você me comprova isso? Simples, amados. Vamos ler um pouquinho o que está escrito em João. Qual era a conversa que Jesus Cristo teve com Nicodemos? E não foi Cristo que chamou Nicodemos para conversar. Foi Nicodemos que pediu para conversar com ele, para poder entender. E mesmo assim, na conversa, ele não entendia muito o que Cristo estava falando. Então, temos esses sacramentos e queremos compartilhar esse sacramento. Queremos levar essa possibilidade àqueles que nos cercam também. Faz parte do amar, faz parte do amor, faz parte de nós renunciarmos o egoísmo de uma forma simples, singela. Não, eu quero compartilhar o que Deus está me ensinando, o que Deus está me oferecendo. Então, que nós possamos levar esses escritos, levar esses escritos da Sagrada Escritura para aqueles que nos cercam. Se nós olhamos no nosso catecismo, no capítulo 10, ponto 1, ponto 2, ali nós vamos ver as cartas que o apóstolo Paulo escrevia aos Coríntios, aos Filipenses, aos Colossenses, as chamadas cartas paulinas. Ali descreve exatamente como o Senhor espera que nós nos preparemos para poder chegar ao dia dele, o dia do cumprimento da promessa, estarmos prontos para adentrar a este reino, a este lugar. Vamos pensar, amados, o apóstolo Paulo, neste tempo, e de quantos anos nós estamos falando, já preparava este povo para o retorno do Senhor, para o retorno de Cristo, para o cumprimento da promessa de Cristo. Nós estamos ali há 2000 anos depois de Cristo e somos ensinados da mesma forma com que aqueles primeiros cristãos, que eles pudessem também renunciar ao príncipe das trevas e dedicar a sua vida em amor ao Senhor. Aqui fala: crescer em amor uns pelos outros e para com todos, como também nós para convosco. Aqui ele está colocando para que de nós, para com aqueles que nos cercam. Então, dividirmos este conhecimento, dividirmos estas bênçãos, sermos uma bênção, nos enraizarmos no amor de Deus, no amor de Cristo, deixar com que estas raízes sejam profundas dentro de nós, para que nós possamos estarmos com a nossa fé sempre firme, forte. A nossa fé no que é? É nas coisas que não vemos. É nas coisas que nós ainda não temos conhecimento. Então nós precisamos seguir em frente ainda, seguir levando este conhecimento àqueles que nos cercam. O amor de Deus, já é dito, Deus é amor. Deus é amor. Deus é aquele que nos ama e nos ensina a amar. Nosso Senhor Jesus Cristo nos amou e nos ensina a amar. Em uma das cartas também do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, fala sobre o amor. Fala ali sobre o amor, o Espírito Santo que nos foi derramado pelo amor de Deus. Então esse amor ele tem que ser diluído, repartido, não diluído, mas repartido
entre todos aqueles que nos cercam, dentro da comunidade, dentro do nosso âmbito, que nós possamos estar sempre levando isto junto com cada um de nós, amados, que nós possamos estar sempre firmes no contexto de podermos estar preparados para o dia do Senhor. Nesse mesmo capítulo de Tessalonicenses, no versículo 15, fala assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois no versículo 17 fala: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, deixar com que este amor ele possa ser aquele que faz com que nós cresçamos, com que nós evoluímos e compartilhamos com aqueles que estão junto de nós. Amém.